Aleluia. Salve de palmas ao Senhor Jesus. Gostaria de chamar o pastor Juan Pablo para compartilhar a mensagem do Senhor Jesus, amém? E a mensagem que eu vou pregar hoje, Deus falou comigo antes. Na verdade, o Espírito Santo pregou essa mensagem para mim. E hoje eu estou compartilhando com você. Porque essa mensagem ela tem como título: Você não está sozinho. Por que você não está sozinho? Porque o Senhor está contigo. Deus não chama ninguém e abandona ele dentro do campo de batalha. Deus, um dos nomes de Deus é Senhor dos Exércitos. Por isso que a Bíblia diz que não importa se um exército se acampe contra você, não tenha medo, porque o Senhor dos Exércitos, Ele é seu amigo, Ele trabalha ao seu favor e acima de tudo Ele é o seu Pai. E se Ele é o seu Pai, você está no lugar certo e você sempre vai estar na maioria. E essa mensagem ela se dá, o tema dessa mensagem principal está num capítulo muito conhecido da Bíblia, no Salmo 23. Muitas pessoas conhecem esse salmo, recitam esse salmo, tem esse salmo escrito em muitos lugares, mas muitas vezes nós até conhecemos esse salmo, mas nós não experimentamos viver esse salmo na nossa vida. A palavra de Deus, irmãos, se ela não for tida como o próprio Deus, ela é só mais um livro. E eu falo aqui com toda reverência para com o Senhor, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. A palavra de Deus, ela é Jesus, o verbo que se fez carne. Mas se a Bíblia for só a Bíblia para alguém, e for só um livro de conhecimento, ela não tem poder nenhum. Ela não muda nada, ela não transforma nada. Você pode ser conhecedor das mais altas teologias. Eu estou dando aula no seminário pastoral agora nessas semanas, eu tenho falado lá para aqueles alunos, eu tenho dito para eles, vocês não estão aqui para se tornar teólogos, vocês vão receber no final do curso um diploma escrito bacharel em teologia. Quando eu terminei o meu curso, eu recebi esse diploma, é muito bonito, muito lindo, escrito bacharel em teologia. Eu lembro que eu entrei em crise, porque eu não sabia se eu tocava fogo, rasgava ou tocava fora, porque eu sabia que aquilo poderia me impedir muito de ser conduzido pelo Espírito. Peraí, pastor, como assim? O senhor estuda 2 anos, se prepara, está no campo, está ali, e quando recebe o diploma, que é tudo que todo mundo espera, não é? Quando você vai fazer um curso, o que você espera? Receber o certificado no final. Só que muitas vezes aquele certificado pode se tornar um ídolo para você. E aí eu lembro que eu plastifiquei ele e guardei no meio de uns documentos. Eu lembro que eu orei ao Senhor e falei: Senhor, está escrito aqui que eu sou um bacharel em teologia, mas eu não quero ser. Por quê, pastor? Eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero ter a essência de Cristo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou menosprezando o ensino, pelo contrário. Quando você se torna um discípulo de Cristo, o ensino se torna uma ferramenta para você. Jesus disse que se nós bebermos da água que Ele tem para nos dar, e essa água é a palavra, nós nos tornaremos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, a palavra de Deus, ela só tem poder e função na nossa vida se nós, pastor, eu conto com os irmãos às vezes que falam assim: pastor, eu fico assim só com o que o senhor fala, porque assim, ler a Bíblia para mim dá dor de cabeça, me dá vertigem, eu passo mal. Sabe o que eu dá vontade de dizer? Expulsa esse demônio, irmão, e vai ler a Bíblia. Porque na verdade, nós andamos às vezes consciente de nós mesmos. Sabe como é que eu comecei a ler a Bíblia? Me dava dor de cabeça, me dava tontura. Eu podia ter dormido todo o tempo necessário, mas pegava a Bíblia, parecia que era um sonífero. Já não enxergava nada, embaralhava, e eu ia. Aí um dia eu falei para o meu discipulador, eu não vou mais ler a Bíblia, cara, porque é tão difícil. Ele falou assim: pois é, mas você não quer reinar com Jesus? Eu falei: eu quero. Como é que você vai reinar sem conhecer a constituição do reino? Você precisa conhecer a constituição do reino. Todo policial tem que conhecer as leis. Todo servo de Deus que quer reinar precisa conhecer a constituição do reino. E a constituição do reino é a palavra de Deus. Então não tem a ver com ter vontade, ter habilidade. Não.
eu preciso falar para você hoje. Eu sei que hoje é o culto da esperança, nós temos visitantes, eu louvo a Deus pela sua vida aqui, mas nada melhor que começar com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a coisa mais importante na vida de um cristão. Porque a palavra é que nos dá direção. Se qualquer pessoa falar para você algo, para você fazer, para você viver, mas que não estiver com base bíblica, você não é obrigado a viver. Porque nós somos cristãos e estamos baseados na palavra. Por isso, hoje, eu vos falo. Dentro do Salmo 23, existem riquezas espirituais para a nossa vida. E como ele começa? Vamos ler ele. O Salmo 23. Vai passar aqui também. Eu vou ler na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. E a palavra de Deus diz assim, Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Você percebeu que até aqui, o versículo 3, o Senhor está te levando. É importante você perceber. Ele fala, o Senhor é o meu pastor. Esse salmo aqui é de Davi. Então Davi está dizendo, o Senhor é o meu pastor. E porque Ele é o meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque Ele é o dono de tudo. Não há nada impossível para Deus. Se há alguma necessidade, peça a Deus e Ele te responderá. No tempo certo. E aí então ele fala, no verso 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então, se o Senhor é o seu pastor, Ele vai te levar para lugares de abundância. Você vai ter pastos verdejantes, você vai ter comida, provisão abundante. Diga amém. Leva para mim junto das águas de descanso. Você vai receber a palavra e essa palavra vai gerar fé no seu coração. Descansar é confiar é ter fé. Então, quando o Senhor é o seu pastor e você permite que Ele te leva, Ele vai te levar para junto das águas de descanso. Você vai viver uma vida no descanso. Só que descansar não é deitar numa rede. E o pastor falou lá no culto, tem que descansar. Então eu nem vou no culto mais, vou ficar dormindo aqui em casa. Não. Descansar tem a ver com confiar. Eu trabalho como se tudo dependesse de mim. Mas eu creio, porque tudo depende de Deus. Então a minha fé, ela me leva para essas águas de descanso, porque o Senhor, Ele me conduz. Aí no verso 3 ele fala, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Então até aqui, tudo tem a ver com o Senhor, Ele está te levando. Mas no verso 4, aí ele coloca Ele como centro. E quando você coloca você como centro da sua vida, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Isso quer dizer o quê, pastor? Que ainda que você tome caminhos errados, ainda que você ande por trajetórias que não foi Deus que te levou, primeira coisa, Ele vai estar contigo. Ele não vai te abandonar. Ele vai te trazer de volta. E Ele vai te corrigir. Pastor, o senhor falou que Deus é o Deus da graça, que negócio é esse de correção? Todo pai que ama o seu filho corrige. Irmãos, vou ser sincero para você. Nós vivemos uma geração que nós temos muito trabalho para fazer. Acabou a história de pais corrigirem seus filhos hoje. Eu sei que a lei proíbe. Mas é o seguinte, a lei de Deus é maior que a lei da terra. Essa é a verdade. E toda criança, ela precisa estar debaixo da autoridade dos pais. Eu lembro da minha filha, hoje ela é casada, mas ela fez 18 anos. Quando ela fez 18 anos, eu vi ela conversando com a mãe dela. Pois é, mãe, agora eu fiz 18 anos, agora as coisas vão mudar. Porque agora quando eu quiser sair com os irmãos da igreja e voltar um pouco mais tarde, eu tenho 18 anos, eu já sou de maior. Eu fiquei só ouvindo. Pastor, o senhor fica ouvindo atrás das portas? Quando é necessário, sim. Estou brincando. Na minha casa, sim, porque está tudo muito perto. E quem conhece a minha filha sabe que ela não fala baixo. Então é muito fácil ouvi-la. E aí, terminou, ela sentou no sofá e falou, pai, eu falei com a mãe, e ela agora disse para mim falar contigo, que agora com 18 anos as coisas vão mudar, né? Eu sou de maior. Eu falei, é mesmo? Uau!
Que legal! O que vai mudar? Não, agora eu posso ficar até mais tarde nas comunhões, o senhor sempre bota horário, agora vai mudar, eu já sou de maior. Eu falei, é mesmo? É tu que vai começar a pagar agora a conta de luz, a conta de água, o aluguel, e fazer o rancho da casa? Ela falou, não. Eu falei, então quem paga as contas manda. Minha casa, minhas regras. Ah, mas eu achei que ia mudar. Não mudou nada. Só foi mais um aniversário ao lado de Jesus. Por isso nós louvamos ao Senhor por sua vida. Mas a verdade é que nada vai mudar. Nada vai mudar. Por quê? Se você está debaixo do meu teto, é a minha regra que vale. Entendeu o que eu estou dizendo? Então nós vivemos uma geração que não funciona assim hoje, infelizmente. Pastor, é muita maldade. O senhor teve algum dia que o senhor teve que obrigar os seus filhos a vir no culto? Teve. Falei, se não vai, apanha. Pastor, o senhor, um homem de Deus, que ora em línguas estranhas, é cheio do Espírito Santo. Sim, porque criança não sabe o que é bom para ela. Quem sabe o que é bom para as crianças são os pais. É ou não é? Se deixar o seu filho só come Fini, Doritos, Fandangos, só chocolate. Mas o que vai sustentar ele é o arroz, o feijão, a salada, a carne, a comida de casa, do dia a dia. As outras coisas são boas, eu gosto, todos nós gostamos. Eu digo que quem não gosta de chocolate nunca teve infância. Mas chocolate não é um alimento para a vida toda. Precisamos sustentar. Então, assim, às vezes você vai ter que obrigar o seu filho, por exemplo, a comer brócolis. Eu fico impressionado, tem crianças que amam brócolis. Isso é maravilhoso. Porque brócolis é muito bom para a saúde. Então, pastor, o senhor vai fazer uma pregação ou vai ensinar nós a fazer comida? Tudo é comida nessa igreja. Porque crente não bebe, mas come. E nós estamos aqui comendo a palavra de Deus, mas as coisas naturais, elas explicam as espirituais. Então, nós é quem definimos o que os nossos filhos vão comer. Por quê? Porque nós queremos o melhor para ele. Por que eu estou falando isso? Porque Deus é nosso Pai. E Ele sabe o que é melhor para nós. E quando uma palavra está sendo liberada, jamais fique pensando, está falando para mim isso aí. Mas ao mesmo tempo, fique pensando, está falando para mim essa palavra. Porque é o seguinte, você veio aqui para ouvir de Deus, não é? Eu sou um profeta de Deus. E eu estou pregando a palavra de Deus. E é muito lógico se achar que se eu sou um profeta de Deus, eu estou pregando a palavra de Deus, o resultado disso é que Deus está falando com você. Só que eu sinto, irmãos, que algumas pessoas, elas fecham o coração para Deus. Sabia disso? Fecham o coração para receber de Deus. Mas não é o seu caso, diga amém. Porque você está aqui, porque você abriu o seu coração, mudou a sua agenda e veio para cá para receber de Deus. Por quê? Porque o Senhor é o seu pastor. E se Ele é o seu pastor, nada vai te faltar, diga amém. E aí ele fala assim no versículo 5. Está acompanhando comigo aqui? Ou já me abandonou? Está aqui. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É lindo, pastor, parece uma poesia, é verdade. Salmos também são, cânticos, poesias. Mas por que Deus prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos? Para mostrar que nós somos cuidados por Ele. Muitas vezes o diabo, quem são os nossos inimigos? Não são pessoas. A Bíblia diz que são principados, potestades e espíritos dominadores desse mundo tenebroso. Então a nossa luta não é contra carne nem sangue. Esse irmão aqui invejoso, fica olhando para minhas coisas. Esse irmão retrucão, esse irmão... Não, a sua luta não é com o seu irmão. Pelo contrário, vocês estão no mesmo barco. Se você der um tiro no casco do barco, vocês vão fundar junto. Porque nós fazemos parte de uma mesma família. Ainda que você não goste muito do seu irmão, eu tenho uma boa notícia para te dar. Talvez para você não seja muito boa. Ele vai morar com você no céu. E conhecendo Deus como eu conheço, na cidade santa, Deus vai colocar ele como seu vizinho. Do lado. Você vai chegar e falar, você? Sim, sou eu. Por quê? Não, pastor, eu não creio num Deus assim. Deus é amor. Porque Deus é amor, Deus te ensina a amar. Quem não é amável? Então, quando nós vemos Deus
falando isso aqui, normalmente se você é um cristão vingativo, você acha que Deus está falando de uma vingança contra pessoas. Não é. É contra principados, potestades e espíritos dominadores desse mundo, porque eles são os seus adversários. Mas a palavra termina dizendo, versículo 5, unges a minha cabeça com óleo. O que é isso? Libera unção, porque se você tem unção, a unção decapita demônios. Se você está debaixo de unção, não há demônio que resista à sua presença, porque a sua presença está cheia da presença de Deus. Você é um vidro de perfume sem tampa, onde você passa, a unção de Deus manifesta e as pessoas sentem um bom perfume de Cristo através da sua vida. É isso que nós somos nesse mundo. Ele fala, o meu cálice transborda. Por quê? O que significa o cálice transbordar? As suas orações são respondidas. Existem cálices no céu, que são cheios com as orações dos santos. E quando esses cálices enchem, os anjos misturam as orações com o fogo e lançam de volta as respostas das orações para a terra. Então, cálice transbordar nos fala de oração respondida. Mas como é que um cálice transborda, pastor? Se eu pegar esse copo, como é que eu sei que ele vai transbordar? Quando tiver muita água. Então eu estou aqui te ensinando um segredo para ter orações respondidas. Ore muito. Ore muito. E ore. E quando você achar que você já orou demais, continue orando. E quando você achar, eu já orei muito, continue orando até o cálice transbordar. Porque a resposta de Deus virá através do transbordar do cálice das orações. Porque a sua oração é como um incenso de aroma suave e agradável, que sobe até o trono de Deus. E essas taças estão lá e elas serão derramadas, diga amém. E no versículo 6 e último ele fala, a bondade, Deus é bom sim ou não? Então se alguém falar para você que Deus é mau, não aceite. Deus é bom. A essência de Deus é amor. E a bondade de Deus, ele está dizendo assim, a bondade e a misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, o que Deus está dizendo? Se Ele é o seu pastor, a bondade dEle se manifestará na sua vida todos os dias. E a misericórdia dEle se renovará a cada manhã. Agora, a bondade nós sabemos o que é. Mas e a misericórdia? Que misericórdia é essa que eu preciso dela toda manhã? A misericórdia é Deus não dando o que você merece. Eu sei que algumas pessoas, eu não estou falando só para pessoas reais. Eu estou falando também para pessoas virtuais. Nosso culto é ao vivo aqui pelo YouTube. Então a chance de eu ser preso é muito maior. Porque tem um monte de gente aqui me ouvindo. Então o que acontece? A verdade é que a misericórdia, todos nós, o que nós merecemos, e nós achamos que nós merecemos algo. Nós não falamos isso com palavras. Quem é crente e é instruído na graça, que é o Evangelho é a graça, que é o favor imerecido, é Deus dando tudo para quem não merece nada, ele entende que Deus dá para ele, mas ele não merece. Mas às vezes a fala não condiz com a verdade. Por isso nós temos que cuidar o que nós falamos. Há poder na nossa boca. E o que nós falamos, por isso que o Espírito Santo falou comigo quando eu cheguei aqui. Cuidado o que você vai falar. Porque sabe o que eu estava pensando em falar? Eu estava pensando em reclamar. Porque essa é a essência de todo ser humano natural. Ó céus, ó dia, estava tão bom lá em Sapucaia, meu Deus. 6 anos de trabalho, chegamos a 200 irmãos, vai bombar o negócio, prédio novo, sala pastoral, chega de reunir nos lugares. Eu podia ter feito isso. Tenho certeza absoluta, eu não estaria aqui hoje. Eu tenho convicção disso. Por isso é bom nós ouvirmos o Espírito Santo. Não quer dizer que você não vai pensar, amém? Porque a mente é um campo de batalha. O que você não pode é tornar esse pensamento palavras. Você precisa falar por fé. Cri, por isso falei. Ah, mas o médico falou isso. Mas a palavra diz ao contrário. Mas eu estou vendo que está como o médico disse.
Mas existe um médico dos médicos que é maior que todos os problemas e ele fala que eu estou curado, então eu estou curado para a glória de Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, entender esse relacionamento com Deus com base na fé vai expressar que realmente você entende que Ele é o seu pastor. E se você entende que Ele é o seu pastor, nada te faltará. Então jamais permita que a sua boca fale o que você não crê. Fale de acordo com a sua fé. Pastor, e se eu estiver meio incrédulo? Cale a boca. Pastor, o senhor mandou eu calar a boca? Sim. Ninguém vai mandar. Vai sempre sobrar para mim. Sério. Porque ninguém tem coragem. As pessoas falam, ah, tá bom, fazer o quê, né, irmão? E aí sobra para mim dizer, cala a boca, tá errado. Não é assim. Ah, mas não é assim. E aí você já viu que as costas aqui, ó, são bem largas. E as pedradas vêm aqui. Mas eu já sabia. Quando Deus me chamou para essa função, eu sabia que no final das contas, a perseguição seria maior. Quanto mais você tem compromisso com Deus, mais você vai ser perseguido. Mas tem um resultado. Quem é mais perseguido, mais será recompensado. Haverá um dia que todos nós chegaremos diante do céu. E nós veremos tamanha recompensa do Senhor, porque é de lá que vem o nosso socorro, porque Ele é o nosso pastor. Amém? É importante entendermos isso. Pessoas estão buscando prosperidade, uma vida melhor, um verdadeiro descanso. E onde podem encontrar isso? Nós sabemos, só em Cristo. Só em Cristo. A pessoa de Jesus Cristo não é simplesmente uma religião, não é um ensinamento qualquer, mas é na pessoa de Jesus Cristo que você encontra descanso. Se não encontrar Jesus, não encontra lugar nenhum. É ilusão. É ilusão. Pode ter os milhões. Está entendendo o que eu estou dizendo? Essa semana, não sei se foi essa semana, semana passada, morreu uns 5 milionários aí. Alguém viu? Eu não li muito profundamente, até porque eu não tenho muito tempo. Mas assim, parece que foi um submarino que eles inventaram, uma coisa assim, o pessoal foi lá, pagou milhões, morreu todo mundo. As contas bancárias ficaram tudo cheios. E o dinheiro resolveu o que na vida deles? Absolutamente nada. Aquilo que todo mundo busca, sonha, almeja, dá o sangue para ter, não pôde salvar a vida daqueles homens. Não pôde. As contas bancárias ficaram recheadas, e pode ser ainda que fique uma família brigando com a outra para ter esse dinheiro na mão deles. E no final das contas pode dar até morte. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você tem o que é mais, você tem o que dinheiro não pode comprar. Jesus, Ele pode te dar tudo. Porque o máximo que, tem pessoas que elas são tão pobres, mas tão pobres, que tudo que elas têm é dinheiro, somente. Eu estava falando isso para os irmãos esses dias, eu falei, irmãos, não reclame da sua situação hoje, dê glória a Deus, porque nos dias de luta vão definir os seus dias de glória. Eu vou repetir, os dias de luta vão definir os seus dias de glória. Tem gente que fica e morre nos dias de luta, com a vitória na mão. Mas os dias de luta, Deus está te preparando para te colocar nos dias de glória. Por quê, pastor? Porque se você passar confiando nele, os dias de luta, no dia da glória você vai saber que também foi ele. Você não vai dizer, mas por que você, irmão, por que você prosperou? Ah, eu cumpro a Bíblia, né? Eu faço as coisas certas, não sou como certos irmãos que não fazem. Né? Eu ouço e pratico a palavra, né? Eu faço as coisas corretas. Qual que é o nome disso? Tem alguém que conhece? Justiça própria. Deus não está nesse negócio. E se não está, é casa na areia. O que acontece com a casa na areia, segundo a palavra de Deus? Ela vai desmoronar. Pode ser a casa mais linda que for, ela vai cair. Porque a casa precisa estar alicerçada na rocha. Ele precisa ser o firme fundamento e a pedra de arremate. Ele é o começo e ele é o fim. Por quê? Porque lá nos pequenos começos, em dias de luta, você vai saber, nada tem me faltado. Irmãos, eu quero dizer para você
Crente, Deus não deixa faltar nada. Eu digo isso por experiência. Eu cheguei aqui na cidade de Canoas, de um dia para a noite eu perdi o meu salário. Não tinha como pagar prédio e pagar salário. Não tinha. Eu falei, Senhor, falei com o meu supervisor na época, falei, tá bom. O que tu vai fazer? Falei, vou continuar servindo a Deus. Ele que me sustenta. Mas não vai ter salário. Falei, não tem problema. Vamos lá. Eu não sirvo a mamão. Eu sirvo ao Deus provedor. É o Jeová Jireh o nome dele. Ele nunca me deixou faltar nada. Teve dias que nós comemos arroz com massa de tomate. Mas nunca faltou nada. E eu ensinei sempre os meus filhos a dar glória a Deus. Sempre. Aí tem dias que é que nem andar de montanha-russa. Aquele frio na barriga. Parece que vai acabar. E aí fala, parece que é só para hoje. E a minha esposa falava assim, amor, ora, porque só tem mais uma xícara de arroz. Eu falei, aquele que é o provedor não sou eu só sou representante dele. Mas aquela xícara de arroz, ela vai multiplicar. Eu tinha certeza, eu saía de casa pela manhã, ia falando com Deus. Se você for ver o meu canal do YouTube, que está paralisado, faz tempo que eu não mexo nele, você vai ver uns vídeos que eu gravei. Eu estava cabeça rapada, um pouco barbudo, eu estava gravando um vídeo caminhando na rua. Aquele dia, eu saí de casa e eu sabia que só tinha uma xícara de arroz. Eu orei toda Rio Grande do Sul quase, falando, Senhor, eu confio em Ti. Não confio no prefeito dessa cidade, não confio em alguém que vai me dar alguma coisa, eu confio no Senhor, o Senhor é o meu provedor. Até aqui o Senhor tem sustentado a minha casa. E eu quero dizer, se porventura aquele arroz não multiplicar, eu vou conclamar um jejum na minha casa para a glória do Senhor, porque o Senhor é bom, não pelo que o Senhor me dá, mas pelo que o Senhor é. Eu estava indo para o inferno, sendo condenado, eu era um alcoólatra, um maconheiro, um troglodita miserável. O Senhor mudou a minha história, mudou a minha essência, eu estou indo para o céu para morar com o Senhor, e isso me basta. Sempre teve milagre, sempre teve milagre. Voltei para casa naquele dia, senti cheiro de frango frito. Falei, ué, tinha um quiosque do Paulo do lado da minha casa. Então era tortura. Era tortura, até para fazer jejum. Os caras faziam batata frita, X, um monte de coisa. E aí, até no meio da calamidade, se você entende que Deus é o seu provedor, você tira proveito disso. Então nós comíamos arroz com massa de tomate, com cheiro de picadão. Aleluia, Jesus! Sério? Sério? Mas às vezes, alguém batia lá em casa. Pastor, eu ganhei uma cesta básica lá no meu trabalho, só que ganhei também uma da prefeitura, tem 2. E eu assim, o que eu vou fazer com tanta comida? O senhor aceitaria? Eu falava assim, deixa eu pensar, aceito. Por quê? Porque era a provisão de Deus. Deus, quando você confia no Senhor, ouça, se Ele realmente é o seu pastor. Irmãos, nós estamos prestes a viver uma grande explosão. Deus está nos preparando para ser fiel no pouco. Seja fiel no pouco, Ele vai te colocar sobre o muito. Eu estou dizendo, eu sou uma testemunha viva de dias, assim, de eu sentar e não saber para onde ir, e me voltar para o meu espírito e dizer, Senhor, eu não irei para lado nenhum, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. O Senhor fez ontem, o Senhor vai fazer hoje e vai fazer amanhã. E eu estou crendo na promessa. Aquele dia, o primeiro dia que eu peguei o microfone nessa cidade, o Senhor me falou. Não foi ninguém que me falou. Porque é uma tamanha loucura alguém me falar o que eu falei se não fosse o Senhor. Porque o Senhor vê além dos tempos e das estações. E o Senhor falou que nós seríamos a maior igreja dessa cidade. E se tem uma coisa que não ia faltar é recurso. Eu quero dizer, nada tem nos faltado até aqui. Nada, nada. Deus tem feito milagre. Eu tenho visto assim a reviravolta de Deus. Às vezes Deus me levando para comer nos melhores lugares das cidades. Fui lá para Goiânia. O obreiro Jonas foi comigo, normalmente ele vai. Chegamos lá, falei, vamos escolher um lugar para comer. Vamos comer, eu estou querendo comer uma coisa boa. Só tem bastante dinheiro, pastor? Eu falei, não. Mas como é que nós vamos comer coisa boa com pouco dinheiro? Eu falei, nós temos um pai rico, ele que paga a conta.
E aí nós estamos com uma palavra, o pastor Luiz, profeta de Deus, pregou a palavra, falou, você deveria ser uma bênção na vida do seu irmão. Hoje você tem uma oportunidade, e o apelo da minha palavra vai ser essa, abençoe o seu irmão com tudo aquilo que Deus tem te dado. Falei, amém, me dá a oportunidade aí, Senhor, de abençoar alguém aqui. Falei, vou abençoar o obreiro Jonas, vão comigo comer junto. E outro irmão falou, vamos comer junto. Falei, tá, então vamos todo mundo comer junto. Onde é que é o negócio? Tal lugar, manda o link aí, nós vamos seguir. Aí fomos. Quando eu cheguei no lugar, nada mais nada menos que a churrascaria do Bruno e Marrone em Goiânia. Quando eu olhei o tipo de carro que tinha no estacionamento, falei, Senhor, agora é vai ou racha. Porque é o seguinte, eu tinha ligado um dia antes para uma churrascaria lá, que era um valor bem alto. E nem se comparava com essa. Aí estamos lá comendo, de repente o garçom veio, queijo e mel. Falei, opa, leite e mel é comida do céu. Eu falei, pode botar. E de repente nós comemos à vontade, em paz. E o obreiro Jonas me olhava assim, eu falei, nosso papai está cuidando de nós. E chegou aquela hora tão esperada por alguns e pouco esperada por outros. O garçom, elegante, com a maquininha e uma cadernetinha preta com a conta da mesa. Ele falou assim, vocês vão fazer separado ou tudo junto? Eu só lembrava a palavra do pastor Aloísio. Falei, vou olhar a conta no banco. Se aparecer dinheiro, eu vou pagar. De repente um irmão levanta e falou, irmãos, por favor. Deus tem abençoado a minha vida com muito mais que eu mereço. E hoje a conta de todo mundo aqui é por minha conta, eu vou pagar. Ele falou isso, eu falei, traz mais um queijinho com mel, por favor. Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele honra a sua fé. E a fé envolve às vezes o frio na barriga. Eu sei porque às vezes as pessoas falam, não, mas eu estou com um pouco de medo, então não é fé. Sabe, a fé, você já entrou no carrinho da roda gigante, você já entrou no carrinho da montanha russa, você está com frio na barriga, mas você está lá dentro. Então a fé, ela te conduz à experiência. Lembra que eu falei de expulsar demônio aqui agora há pouco tempo? Dá um frio na barriga, dá medo, mas quando você exercita a fé, você fala, deu certo. Eu falei, Jonas, amanhã nós vamos almoçar camarão. Ele não gosta de coisas do frutos do mar. Eu falei, então eu como a tua parte. Então o que acontece? Você começa a ganhar fé para outras coisas maiores, e essa é a verdade. Aí o que acontece? Você entende que Ele é o seu pastor, que Ele cuida de você, e se você descansar nos braços dEle, Ele vai te conduzir. Ah, pastor, mas eu não estou interessado nas coisas melhores dessa terra. Então você está em desacordo com a palavra de Deus. Porque Jesus disse, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Esse dia o irmão falou assim para mim, ai pastor, eu tenho tanta saudade do tempo atrás. Parecia que era diferente. Eu falei, não tem nem um pouco de saudade. Nem um pouco. Eu quero viver daqui para frente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. É um prêmio, a soberana vocação de Deus. Porque na verdade, quando eu fico me remoendo no passado, eu vivo lá. Mas Deus te deu hoje. E o que é hoje? Se o passado é passado, se o futuro está lá na frente, hoje é o presente. E o presente realmente é um presente. É um presente de Deus para você. Hoje, viva o hoje. Se uma porta se abriu, você tem certeza que é de Deus, entra nela. Se tem uma oportunidade de você experimentar coisas boas, entenda, Deus é um Pai de amor que quer te abençoar. Mas cuidado, sempre da maneira como você vai falar. Porque tudo que Deus sonhou para você pode se desmoronar. Segundo o que você fala. Nunca fale o que você está vendo. Nunca. Nunca. Você percebeu como eu comecei quando eu peguei o microfone hoje aqui? Você está olhando aqui, talvez você pensou, esse monte de cadeira vazia, a igreja está diminuindo, será que está acontecendo alguma coisa? Tinha um irmão que fazia isso aqui toda semana. Terminava o culto, eu descia e falava, pastor, o senhor está percebendo que está diminuindo o povo, tem gente indo embora, tem alguma coisa errada. Eu falei, nós estamos uma bênção, só crescendo, é gente para tudo que é lado, glória a Deus, célula grande, culto grande, todo domingo. Depois ele parou. Por quê? Porque ele foi embora.
Por que ele foi embora? Porque não creu. Se creres, verás a glória de Deus. Os dias vão passar. Os anos vão passar. E muitos de vós vão ver o que nós estamos falando pela fé aqui. Vão ver. Hoje já tem pessoas aqui que estavam lá na caverna. E que hoje veio e falam, meu Deus, Deus nos trouxe para cá. E olha que esse prédio é feio. Mas já teve mais feio. E vai melhorar. O tempo melhora tudo, irmãos. Pega uma foto sua de 10 anos atrás. Com aquele óculos Ray-Ban colorido, Giovanni. Meu Deus, se eu passo perto, eu escondo a carteira. Sério. Pega, só pegar. Pega uma foto de 10 anos atrás, você vai dizer assim, eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bonito. Sério. O tempo com Deus só melhora para você. É só pegar, faz o teste. O Google Fotos te ajuda com isso. Dá uma olhadinha lá atrás, você fala, Deus o livre, deixa para lá. Aí você vai repetir a Bíblia, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Entendeu? Porque o tempo de Deus é um tempo perfeito. E Deus vai tornar a sua vida cada vez melhor nele. Porque essa é a promessa que Deus tem, porque Ele é o nosso pastor. Diga amém. Então, quanto maior e mais amplo e mais majestoso o nosso conceito de Cristo, que Ele é o nosso pastor, mais vital será o nosso relacionamento com Ele. Porque o que produz tudo isso é esse relacionamento com Deus. Essa conversa clara, franca e transparente. Porque nós não precisamos, durante muito tempo eu ouvi, e não é o que eu pratico, que nós precisamos ter reverência para conversar com Deus, não podemos chamar Deus de qualquer coisa, porque Ele é o Excelsior, poderoso, Salvador, e nós precisamos entrar na presença dEle com reverência. Na verdade, eu nunca saí da presença de Deus para ter que entrar. Exatamente. Então, eu não entro na presença, eu estou na presença de Deus. Ele está comigo todo o tempo, e não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele deixa claro. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, a Bíblia fala que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos. Debaixo do poder de Deus, tendo a certeza que Ele está conosco e que Ele manifesta o amor, a graça e o favor dEle através de nós. Então, nós não recebemos de Deus somente para termos, mas para sermos uma fonte a jorrar. E isso é em todas as áreas. Por que você recebeu o amor de Deus? Para você amar o seu irmão. Mas não só o seu irmão, mas amar o pecador. Você sabia? Bom, você é leitor da Bíblia, espero eu. Tento te ajudar todo dia, de segunda a sexta, ao 12h30, horário do seu intervalo de almoço, lendo a Bíblia, com você, te ajudando. Mas você sabe que o favor de Deus ele está liberado sobre os seus filhos. Deus tem bênção para nós. E que nós tomamos posse dessa bênção não é por comportamento, mas é pela fé. E quando nós cremos que nós somos abençoados contra as circunstâncias naturais, é aí que nós tomamos posse da vitória. Então, quando você lê a palavra e recebe a verdade de Deus, ela impregna dentro de você. E eu vou dizer, irmãos, quanto mais você está impregnado da palavra, mais as pessoas vão ser atraídas. E aí esse amor, que a palavra, se tem uma coisa que me deixa quebrantado demais, é falar de salvação. Para mim, o maior projeto, você pode ver, onde tiver um negócio de plantação de igreja, evangelismo, eu largo tudo e estou junto. Eu vou. A minha maior alegria é ver um pecador se converter. Os encontros aqui, nós ficamos doidos, vendo as pessoas se convertendo, o pecador que outrora era ateu, outrora acreditava um monte de lambança, de repente ele está ali chorando, erguendo as mãos, entregando a vida para Jesus. Não existe nada melhor que isso, ao meu ponto de vista. E quando você entende que isso é uma das prioridades, o que você faz? Você vive para isso. Se você tem uma paixão, você vive para essa paixão. E essa paixão, eu digo para você, é a mesma paixão de Deus. Então Deus não fala para nós amar somente o nosso irmão, mas também para amar o pecador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Não está falando que Ele amou a igreja. Ele amou o mundo. E se você for olhar para Jesus, Jesus nunca tratou um pecador de forma ríspida. Ele nunca bateu forte nenhum pecador.
Todos os pecadores que vieram até Jesus, ele tratou com graça. Mas quando os religiosos vinham, era mata-leão. Os caras ficavam doidos, porque ele conseguia, com a palavra de sabedoria, desarticular os caras. Então ele tratou todos os religiosos com pancada, e todos os pecadores com graça e amor. E todo pecador que reconheceu que ele era o Filho de Deus, se converteu e está no paraíso, nos esperando. Essa é a verdade, porque Deus é o Deus dos pecadores. Agora, o que nós fazemos como igreja aqui, entendendo que o nosso inimigo é o diabo, e aí eu entro nessa parte. Nosso inimigo não são pessoas, nossa luta não é contra pessoas, porque na verdade, o diabo, ele vai tentar sempre trazer divisão. Contra famílias, contra a própria igreja, lá na sua célula. Ele vai tentar trazer divisão, porque uma casa dividida não subsistirá. Mas se há unidade, tudo que dois ou mais concordarem, é certo que vai acontecer. Então, se dois resistirem, eles vão vencer, porque há concordância. Por isso que o senso de família é dois ou mais. É pai, é mãe e os filhos. Então, se você está constituído como família, você tem uma ótima oportunidade para orar em concordância e ver tudo acontecer na sua vida. Tudo, tudo. Eu fico impressionado com a fé da minha esposa. Eu vejo assim os alvos de oração dela, o que ela pede para Deus. Alguns alvos meus eu vou até dar para ela orar. Sério? Porque responde assim, com riqueza de detalhes. Uma mulher de Deus. Impressionante. Eu vejo as coisas acontecerem. Então, uma coisa é assim, uma coisa é eu falar de você. Outra coisa é eu falar que está dentro da minha casa, que eu vejo. Deus respondendo ela com riqueza de detalhes. Assim, coisas mínimas que ela pediu, eu sei, eu conheço os alvos dela, e ver Deus dando na mão dela assim, ó. E assim, eu estou junto, eu sou o marido dela, então eu também sou abençoado, glória a Deus. Então o que acontece? Quando você está debaixo de uma bênção de Deus, vai escorrer para todos os lados. Eu digo isso porque pouco eu falo da minha esposa aqui nessas questões. Mas assim, eu não preciso dizer que ela é a mulher mais espiritual dessa igreja, porque senão ela não estava no lugar da liderança. Amém? Não preciso dizer que ela é uma grande mulher de Deus, porque ela tem um trajeto e conviveu comigo nas épocas mais difíceis da minha vida. Que talvez foram os momentos mais difíceis dela. Mas ela creu antes de nós convertermos. Por isso eu quero dizer, os seus filhos estão em boas mãos. Porque tem uma mulher de Deus aqui, treinando outras mulheres de Deus. E todas as mulheres de Deus que se juntarem com a minha esposa, vão ser tão mulher de Deus ou até mais do que ela. Porque assim, eu digo hoje, eu quase não falo isso aqui, mas eu sinto hoje de falar. E ela está aqui, glória a Deus. Eu louvo a Deus, porque Deus me deu um presente muito precioso que eu jamais poderia ter. Essa mulher me deu os filhos que eu jamais poderia ter. Tá bom, Jonas. E a minha filha me deu um genro, que eu nunca pensei em ter, não queria. Mas aí Deus deu, mas assim, é assim. Nem tudo é como a gente quer, tô brincando. Ele é uma benção, ele é uma benção. Então assim, só dizer para você, olhe para a sua casa e veja quantas bênçãos Deus tem feito dentro do seu lar. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Só que às vezes não é só dinheiro. Eu louvo a Deus porque no meu lar eu tenho uma mulher de Deus. Eu tenho filhos que na sua particularidade, cada um deles. Você que está nos visitando hoje, isso aqui é atípico. Eu não falo isso aqui, normalmente. Porque vocês falam, o pastor pregar a palavra, está falando da família dele. Não, hoje é um dia atípico, eu sinto de Deus de falar isso, por quê? Porque eu quero que você seja meu imitador como eu sou de Cristo. Honre também os da sua casa. Honre a sua esposa, honre os seus filhos, honre as promessas de Deus sobre a sua família. Ainda que pareça que não esteja muito bem. Eu falei para ela esses dias, falei, amor, nós vamos envelhecer junto. E nós vamos ser dois velhinhos ativos, violentos. Ela falou, amém. O pessoal do jantar de casais sabe o que eu estou falando. Então o que acontece?
E ela falou assim, é mesmo, eu creio nisso. Nós vamos criar os nossos filhos, e daqui a pouco vai ficar só nós dois. E aí vai voltar a ser como era quando nós não tínhamos eles. E vai ser muito bom, porque nós cumprimos a primeira parte do propósito. É ou não é? Eu acho que todo mundo que tem filho, os filhos já casaram e se foram, né, foram constituir a sua família, e você olha o seu filho bem, servindo a Deus. Eu fico olhando, se tem uma pessoa que eu fico olhando aqui nos encontros com Deus, é a irmã Maria. A irmã Maria, os filhos dela estão todos servindo a Deus. Só falta um, mas ele já está convencido. Talvez está até nos ouvindo aqui. E aí esse encontro foi a primeira vez que o Mateus foi pregar. Porque eu nunca vi gente para gerar pregador do evangelho que nem esse casal, o irmão Mira e a irmã Maria. Todos os filhos dele são pregador. E eu estava no canto, lá no cantinho, atrás da porta, para o Mateus não ter um infarto aqui me vendo. Porque aqui você está pregando, o pastor está te vendo, já dá um piripaque. E eu estou lá espiando ele pelo canto da porta, e olhando a irmã Maria chorando aos prantos lá atrás. E eu fiquei pensando o que estava passando na cabeça dela naquela hora. Deus é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Mas por que ela está vendo isso hoje, pastor? Porque lá atrás, ela decidiu crer. Era só uma promessa. E ô famíliazinha que era bagunçada. Deus poderoso. Mas Deus está mudando todo mundo. E ver hoje, eu estou usando o exemplo de uma família porque é uma coisa que eu fico às vezes olhando nos encontros. Eu vejo, eu falo, oh meu Deus, eu faço parte disso, obrigado Senhor por me fazer ver. Porque essas são coisas que nos traz esperança. A Bíblia diz, traz à memória aquilo que te dá esperança. Aí eu olho outros irmãos que foram chegando no nosso meio aos pouquinhos, e hoje estão aqui envolvidos na vida da igreja, entendendo a palavra. E é por isso que eu compartilho com você hoje esses testemunhos da minha casa. Todos os meus filhos servem a Deus. Cada um no seu estilo. Né? A Bárbara puxou por mim, quebrantada, mas também cheia do Espírito como a mãe dela. Aí você olha para o Brian, que agora decidiu pintar o cabelo de lado. E assim, eu não dou crítica para ele, porque eu também já fiz isso. Quando a Angelita me conheceu, meu cabelo estava igual ao dele. E ela quis ficar comigo, casar comigo, eu falei, tá bom. Mas você vê, ele está aqui trabalhando, ele não é muito de aparecer aqui, mas ele está servindo. Ele serve meu ministério, mas assim, muito, muito, muito. Eu não estaria pregando para mais de 800 pessoas aqui no canal do YouTube, se ele não tivesse acreditado no ministério, investido, falar, estou junto, vamos lá. A Dácia eu não vou nem falar dela, porque ela é diferente de todos. E eles sabem que ela é diferente. Ela é uma profeta de Deus. O que ela já profetizou na vida de irmãos aqui, e milagres já aconteceram através da vida dela, desde os 8 anos. Deus enviou um profeta da Áustria para dizer, vai ter um filho teu, que tu não vai precisar ensinar nada para ele, que o próprio Espírito Santo vai andar com ele todos os dias. E eu vejo isso com a Dácia. Ela é sensível às coisas do Espírito. Só que eu estou dizendo, Deus tem uma promessa dessa para cada um dos seus filhos. Que promessa é essa? Você e a sua casa servirão ao Senhor. Não é só ser salvo, entendeu? Não é só entregar a vida para Jesus. Não, não, não. É servir ao Senhor com uma entrega. Servir com intensidade. Está envolvido. Essa é a vitória de Deus contra os demônios. Porque eles vão tentar nos parar o tempo todo. E crendo contra a resistência, nós prosseguimos para o alvo. Existe um prêmio preparado. E nesse caminho, ouça, se o Senhor é o seu pastor, em toda essa trajetória, nada vai te faltar. Eu ouso dizer para você hoje, vê os seus tempos mais difíceis, nunca te faltou. Não, pastor, já passei fome. Às vezes você estava precisando fazer um jejum e você não entendeu. Tem crente que é muito natural. Não, pastor, o senhor não sabe o que é passar fome, eu já passei.
eu posso dizer para você, eu nunca passei fome. Sempre tinha o maná. Deus sempre mandava, porque Deus é Deus. Deus é o Deus da Bíblia. Mas se você disser, não pastor, eu já passei fome, você só não entendeu a comunicação. Deus estava dizendo, jejua hoje, filho, para ver milagres maiores. Jejua hoje para me ouvir. Jejua hoje para estar sensível. Porque esse é o jejum. Jejum é para relacionamento com Deus. Não é para mudar Deus, para ser barganha. Jejum é para ficar sensível. Hoje eu não vou comer, mas eu vou orar. Eu vou ler a Bíblia. Eu quero te ouvir, Senhor. Ele sempre vai falar e Ele sempre vai mandar provisão. Existem dias de guerra e existem dias de paz. Mas eu insisto em dizer para você, você nunca vai estar sozinho. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Pastor, mas lutas duram para sempre? Se eu disser para você que não, você vai poder me contestar com a palavra. Algumas pessoas, as lutas delas durarão para sempre. Com base no que o senhor está falando isso? Apóstolo Paulo. Você não vê esse cara tendo dias de sossego. Se você é sincero, e você lê a história, não estou falando do filme. Eu tenho uma convicção, quem fez o filme não é crente. Não é. Alguém já viu Paulo, o apóstolo de Cristo? Quem fez esse filme não é crente. A única coisa boa desse filme é o final. Que quando Paulo chega no céu. Mas não mostra Paulo e Silas na prisão. Não mostra ele abrindo as igrejas em Éfeso, em Corinto, em Roma. Não mostra. As essências do evangelho não mostra. Então é só uma história. Mas se você conhece a Bíblia, de fato, quem Paulo foi, você vai ver que o cara passou perseguição dia e noite. Teve cidade. Você vê aquele negócio? Eu estou abençoando a pessoa e a pessoa quer me matar. Teve cidade que ele expulsou o demônio de uma mulher. E os caras chicotearam eles e botaram na prisão. O que eles fizeram? Ficaram lá falando, Deus, se tu fosse Deus na minha vida, eu não estava preso, com as costas tudo em carne viva. Não, eles estavam cantando, Paulo, nós estamos presos. Claro que eles não estavam cantando essa música, mas eles estavam adorando a Deus. Adorando, o que aconteceu? Em meio às suas tribulações, a cadeia moveu, as portas se abriram e eles foram soltos. Foi Deus quem soltou eles, porque a adoração é uma grande chave para quebrar cadeias. Aí você vê aquele homem que se dedicou para o evangelho, mas era um grande perseguidor, constantemente sendo preso, foi apedrejado. Que loucura, meu irmão. Você lê, quando ele vai para Derbe, e ele é apedrejado lá, eles tiram ele fora da cidade, a Bíblia fala que ele foi dado como morto, e os discípulos chegam, encontram o corpo dele, ele se levanta, vamos lá para Éfeso que tem gente nos esperando para pregar o evangelho. Que é isso? Mas os teólogos falam que foi nesse momento que ele foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Porque eu creio que o apóstolo Paulo teve uma experiência de ressurreição. Porque ser apedrejado, Estevão foi apedrejado, morreu. Ser apedrejado não é com brita naquela época, era pedra de verdade. Pastor, mas teve algum momento que Paulo teve assim, uma respiração, disse assim, agora sim eu estou em paz. Sim, quando cortaram a cabeça dele, ele foi para o céu. Parece um final de derrota, não é? Pastor, o cara serviu a Deus, fez de tudo. E se o Senhor fosse o pastor dele mesmo, o povo não tinha decapitado ele. É que nós ficamos com os nossos olhos focados só nessa vida, só nessa miserável carne que nós habitamos. Mas isso aqui é só uma passagem. Isso aqui vai deixar de existir a qualquer momento. Alguns vão embora daqui um pouco. Outros
daqui uns meses, outros daqui uns anos. Mas a certeza que temos e a viva esperança, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Ele é o nosso pastor. Ô irmãos, eu não sou o pastor dos irmãos, Jesus é o seu pastor. E se Ele é o seu pastor, nada vai te faltar. Pelo contrário, em dias de luta, mesmo em dias de guerra, Ele vai te levar para pastos verdejantes e você vai poder descansar. Eu creio que Paulo dormia em paz. O sono dele era o sono do justo. Porque mesmo em dores e perseguições, competiu a ele viver o propósito de Deus. Eu não sei para que Deus te chamou especificamente, mas eu posso dizer, você foi escolhido por Ele. Deus tem um propósito na sua vida. Busque o seu propósito e invista a sua vida, seu tempo, os seus dias nessa terra para cumprir esse propósito. Porque Deus não vai te deixar sozinho. Estou te falando, nesses 15 anos, eu nunca me senti só. E todas as vezes que tentou bater, porque a mente é o campo de batalha, e ele vai te atacar na mente. O Espírito Santo sempre falou comigo. Nessa época eu te falei desse irmão, ele falou assim: pastor, seja sincero comigo. Eu falei: você, e se um dia, por algum motivo, todo mundo for embora, e ficar só o senhor, o que o senhor vai fazer? Vai abandonar o ministério? Você percebeu que tem gente que vem para a vida da gente só para te plantar derrota no teu coração? Esse cara só fazia isso. Viu que tem pouca gente? Aí me faz essa pergunta, eu falei: vou te dizer uma coisa, porque eu não estava falando com ele. A nossa luta não é contra carne nem sangue, contra principados. E às vezes o diabo vai usar pessoas para te afrontar, para mexer com a sua fé, para dizer: ei, se tu és o filho de Deus, ó, o pastor pregou lá, nada te faltará, mas tem um boleto vencendo amanhã, não tem dinheiro. E aí? Entendeu o que eu estou dizendo? Eu não acredito no que é visível, eu acredito no invisível, porque o invisível para mim é real. Sério, se você crê, eu já vivi isso muitas vezes, Deus vai fazer dinheiro aparecer na sua conta. Pastor, sério? Eu já tive contas pagas sem ter dinheiro. Eu não sou nada mais que você. Sou um filho de Deus igual você. Você só precisa crer. Então, eu quero encerrar esse culto hoje. Assim, irmãos, eu tentei pregar a palavra que eu estava pregando aqui, mas hoje não deu. Hoje eu mudei a palavra no meio da pregação. Eu sinto que essa palavra é uma semente hoje, que está sendo plantada em alguns corações. E a semente é assim: quando você recebe ela e planta, você não vê mais ela. Palavras são sementes. E quando você enterra ela na terra, de repente, você não vê mais nada. Você tem que fazer o quê? Só regar e cuidar. O que é regar e cuidar? No dia da tempestade, abra o seu guarda-chuva da fé e lembre: eu tenho uma promessa de Deus, e essa tempestade não vai me vencer. Pastor, mas o vento está muito forte, parece que o guarda-chuva está virando do avesso. Tempestade nenhuma dura para sempre, ela vai parar, e a hora que ela parar, o sol vai brilhar, e você vai poder ver a sua vitória. Houve um tempo que eu falava isso sem ver nada, mas hoje eu quero dizer para você, de tanto falar, eu já vejo. Eu vou dizer, como seu pastor, eu tenho vivido dias de bênção. Todo dia de manhã eu acordo, eu vou para aquela sala, eu falo: Senhor, tudo que o Senhor me prometeu, o Senhor está cumprindo. Eu tenho visto, eu fico assim, constrangido com tanto amor de Deus. Só que eu vou dizer, a igreja é reflexo do seu pastor. Se tem chovido sobre a minha vida, é certo que já está chovendo sobre a sua. É certo que as portas já estão se abrindo diante de você. E é isso que eu quero orar hoje. Mas não vou só eu orar. Eu queria que você juntasse com o irmão. De preferência alguém que você não orou ainda hoje. Se não for da sua família, melhor. E nós vamos encerrar o nosso culto dessa forma. Nós vamos orar por quê, pastor? Que essa verdade, lembre-se, agora nós vamos regar a semente. O que é regar a semente? É declarar
é declarar com fé, é declarar com ousadia, que é a verdade de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, já é uma realidade na vida do seu irmão. E você vai ser profeta de Deus, porque nós vamos orar, mas de repente Deus vai te dar uma palavra para liberar sobre a vida dele. E essa é a hora, esse é o momento. Talvez tem pessoas que estão até agora aqui esperando uma palavra, e você vai ser um canal de Deus na vida dessa pessoa. Amém? Saia do seu lugar, comece a orar por essa pessoa. Enquanto nós cantamos um louvor aqui, ore por ela, e já vamos encerrar nossa celebração. Ore primeiro, declare sobre a vida dela, que ela é uma bênção, que o favor do Senhor está sobre ela, que a casa dela é uma bênção, que a família dessa pessoa é guardada, é protegida. Espírito de Deus, eu quero declarar sobre essa igreja, favor, a bênção do Senhor. Eu declaro, Senhor, a bênção do Senhor é estabelecida sobre cada casa, cada família. Papai, eu libero vida, unção. Eu declaro que toda semente lançada vai frutificar, vai gerar a 30, a 60, a 100 por um. Eu declaro, Senhor, é tempo de florescer na casa de cada um dos teus filhos. Eu declaro, em nome de Jesus, a bênção dos mais altos céus, favor abundante. Liberamos vida, graça, testemunhos de glória. Oramos nessa hora e declaramos: cada família da igreja está debaixo da tua bênção, da tua nuvem de glória, da tua nuvem de provisão. Nada tem nos faltado, nada tem nos faltado. Eu declaro, em nome de Jesus, favor abundante, graça abundante. Em nome de Jesus, nós liberamos a fé para o sobrenatural. Eu declaro em nome de Jesus que os nossos olhos espirituais sejam liberados para ver o teu favor se manifestar a cada dia nas nossas vidas, porque a nossa casa é um canal da tua bênção, do teu favor. Pai, eu declaro sobre a tua igreja um tempo de avanço, de crescimento, de ousadia, de fé ampliada, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Quero declarar: você é guardado por Deus. Muitas vezes Deus não vai te mostrar tudo que Ele tem para você, você vai se assustar, mas gradativamente Deus vai liberando sobre a sua vida as bênçãos dos mais altos céus. Erga a sua mão, quero te abençoar. Eu declaro que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo possa estar sobre a sua vida. Eu quero profetizar mais uma vez: essa será a melhor semana da sua vida. As respostas das suas orações virão, o telefone vai tocar, boas notícias vão chegar na sua casa. Queria que agora todos nós, se você já fez, mas se você não fez, nós vamos fazer junto. Coloque a mão no seu coração e vamos fazer uma oração de concordância agora. Fala assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim naquela cruz. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Hoje eu entrego a minha vida em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Deixa eu dizer para você, se você fez essa oração hoje pela primeira vez, quero dizer, o seu nome foi escrito no livro da vida. E pode ter certeza, coisas vão começar a mudar na sua vida, portas vão começar a se abrir, circunstâncias vão começar a mudar, porque quando alguém faz essa oração pela primeira vez, a Bíblia diz que ela se torna filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Circunstâncias vão começar a mudar. E uma coisa que eu tenho a dizer para você que fez pela primeira vez essa oração: você faz parte de uma grande família chamada igreja. Você não deve viver fora da igreja, porque a igreja é o seu lugar. Amém? Dê um abraço em pelo menos 3 irmãos. Nós estamos encerrados. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube da Videira de Canoas,
e você não é inscrito ainda no nosso canal, eu queria pedir para você se inscrever nesse canal e também deixar o seu like se essa programação abençoou a sua vida. E se você quiser ser um canal para abençoar outras pessoas, compartilhe essa live com mais pessoas, pessoas que você ama, pessoas que você sabe que precisa de uma palavra de fé, porque você vai ser um agente de milagre na vida dessas pessoas. Deus continue te abençoando. Tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém, pessoal. Hoje nós temos um aniversariante, que é o seu Miro.